Fala galera, ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje bora falar de derby. Eu falei, o derby tem poder, o pessoal não me escuta, o pessoal não leva a sério, o derby tem poder. Falei que o Corinthians era favorito, e aí o que eu me escuto ontem à noite? Zicaram meu Corinthians, zicaram o Corinthians nada, é que o derby tem poder, o derby é um clássico maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Gente, você que tá aqui, deixa aquele like pra fortalecer. Você que acabou de chegar, se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Ontem na Neoquímica Arena, mais conhecida como Arena Quimicão, nós tivemos aí um Corinthians e Palmeiras, um clássico de várias camadas. O Corinthians no melhor momento, tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil há 2 meses atrás, tinha acabado de ser super campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo há mais ou menos uma semana atrás. O Palmeiras, que jogou no meio da semana, enfrentou o Vitória, estava com certas dificuldades. Acho que o único resultado plausível e possível para o lado palmeirense da história era uma vitória. Acho que um empate ainda assim deixaria uma sensação amarga, um gosto amargo na boca do palmeirense. E não só do palmeirense, talvez até do Abel, que estava encontrando dificuldades para enfrentar os clássicos, principalmente contra o Corinthians nesse último período, né, desde 2025 para cá. E do lado do Corinthians a gente tinha uma certa euforia. Eu acho que o Corinthians nunca entrou um ano tão bem desde 2015. A última vez que eu lembro do Corinthians entrar um ano sob controle, bem, em cima das suas crises de campo, com controle, com um time bom, forte, indicando que poderia ganhar algo, a última vez que eu me lembro foi em 2015 e sabemos como terminou aquele ano, certo? Bom, as escalações fizeram eu pensar cada vez mais ainda que o Corinthians era o favorito para o jogo. Porque quando eu vi o que o Abel fez, eu falei, cara, não faz muito sentido. O meio-campo do Corinthians é forte, é um meio-campo brigador, é um meio-campo jovial, é um meio-campo que vai te dar o quê? Mais pulmão, mais força, mais marcação, vai morder mais do que o meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras ia precisar do quê? Compensar isso com auxílio dos atacantes e principalmente de mais capacidade no toque de bola e auxílio na marcação. Não adianta você só sair da parte de morder, de marcar com a técnica, porque uma hora você vai ficar refém da técnica e vai precisar do físico. Flamengo tem mostrado isso esse ano e nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso Mengudo, tá? Então vamos às escalações. O Corinthians que veio a campo com Hugo Pepeca, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, inteirando ali a área defensiva com o Matheus Bidu. No meio campo nós tivemos Ranieri, o Matheus Pereira, que jogou no lugar do Carrilho, o Carrilho não pôde jogar. Aí nós tivemos o menino André e o Breno Bidon. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, uma espécie de 4-4-2 corintiano, com o Memphis recuando para fazer o 10 quando o Corinthians precisava buscar a bola no meio de campo. O Palmeiras veio numa espécie de 4-2-4, tá? Uma espécie. Por quê? Nós tivemos ali o Carlos Miguel, na lateral direita Kelvin, na lateral esquerda Piquerez, Gustavo Gomes e Murilo, que para mim foi o melhor em campo, tá? As ações defensivas dele estavam em outro nível nessa jornada. Meio campo do Palmeiras que veio com o Marlon Freitas e o Andréas Pereira como 2 volantes, mais espetados um pouco à frente. Na ponta direita o Alan, na ponta esquerda o Maurício, e aí nós tivemos mais à frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Quando eu vi o que o Abel fez no meio de campo do Palmeiras, eu imaginei que o Corinthians iria ter muito mais posse, iria morder muito mais, porque estava num 4-2-4 e o Maurício, que não tem essa questão de marcar, o Maurício nunca foi marcador e nem recompunha, ia ficar muito sobrecarregado, porque de marcador você só tinha o Marlon Gomes, né, o Marlão da massa. O Andréas tem exatamente o mesmo estilo do Alan. Para você que não está entendendo, a comparação do Andréas é com o Jorginho. É o cara que tem refino no passe, é o cara que distribui o jogo, mas não é o cara que volta para marcar. Ele é o cara que auxilia, que dá um primeiro combate, que recompõe, mas marcar não é a dele. Enquanto você olhava o meio campo do Corinthians, você tinha o André que marcava, o menino Matheus Pereira que marcava e ainda passava com a bola, o Bidon que marcava, o Ranieri que marcava. Os 4 ali eram jogadores de marcação também. Alguns sabiam jogar com a bola no pé, mas marcação pura, enquanto o Palmeiras só tinha o Marlon da massa. O jogo começou, o Corinthians foi senhor do primeiro tempo, o Corinthians nos primeiros 15 minutos não estava deixando o Palmeiras respirar, o Palmeiras não conseguia trocar 5 passes, enquanto a pressão corintiana
apertava, teve uma chance no começo do jogo que a bola sobrou no Bidon, que com o pé esquerdo chutou, estava dentro da área, mandou na bandeirinha de escanteio. O Carlos Miguel ainda fez uma ou outra defesa de chutes mais distantes. O Matheus Pereira ainda tentou um arremate, não conseguiu muita coisa. O Corinthians se demonstrava senhor do jogo. Demonstrava um controle do jogo e aparentava que era questão de tempo o Corinthians abrir o placar. Que era só uma questão de tempo. Uma hora o placar seria aberto ali na Neoquímica. E aí vem o lance do pênalti do Carlos Miguel em cima do Gustavo Henrique. Antes de qualquer coisa, gente, foi pênalti, tá? Eu vi muita gente falando que é o Varinthians, é isso, que é aquilo, que não pode, que é aquilo outro. Foi pênalti, tá? O Gustavo Henrique foi dar a cabeçada quando ele toca na bola. O Carlos Miguel vai que nem uma vaca louca e acerta, né, o soco na cabeça dele. Na minha concepção, isso é pênalti. Existe o contato e existe a intenção de bater no jogador? Não, existe a intenção de bater na bola, tá? Só que às vezes a gente não tem intenção de engravidar a menina e se torna pai, não é? Mesma coisa o jogador de futebol. Ele não tem intenção de fazer falta, acaba fazendo a falta, tendo contato totalmente exacerbado, contato com força descomunal em cima do Gustavo Henrique. Pênalti. Acho que vale a pena você questionar se o contato do nosso querido Carlos Miguel, ele é forte o suficiente para gerar o pênalti ou não. Isso aí a gente pode negociar, a gente pode conversar, cada um traz um ponto de vista diferente para poder deixar o debate mais enraizado. Agora, falar, não foi. Na minha visão é pênalti, na sua visão pode não ser, e aí por aí vai. Mas eu tive nítida impressão de penalidade. Enquanto, né, existe a penalidade, tinham jogadores do Cruzeiro em cima do Klaus, tinham jogadores do Corinthians em cima do Klaus, todo mundo conversando, e o senhor Andreas Pereira sambando em cima da marca da Cal, né? Que maravilha! O Andreas, ele foi muito do malandro, mas muito do malandro, tá? Agora a minha visão, antes da gente falar do pênalti do Depay, eu não compactuo com isso. É do jogo, é válido. Eu defendo? Não, só porque é do jogo não significa que eu tenha a obrigação de defender. Eu não defendo esse tipo de comportamento, por quê? Porque ele acabou danificando o gramado, a área adversária. O Andreas danificou. Já pensou se no segundo tempo tem um pênalti ali e o Andreas está fora de campo? Aí vai bater o Vitor Roque, escorrega e se lesiona. Vai bater o Flaco, escorrega e se lesiona. Aí vai todo mundo reclamar, né? Nossa, porque o campo do Corinthians tem que trocar, que é isso e aquilo. Quando na verdade ocorreu ali aquela malandragem do senhor Andreas, tá? É do jogo, é válido, muito válido. Na hora do Memphis bater o pênalti, ele escorrega o pé de apoio e ele não consegue virar para fazer o arco. A bola não faz o arco, ela vai reta e vai muito para fora. Ele desloca o Carlos Miguel, desloca o gol e a bola não faz o arco, tá? Poderia ser a chance que o Corinthians precisava para fazer 1-2 ou até um 3-0, porque o Corinthians era senhor do jogo no primeiro tempo. O Corinthians sobrava no primeiro tempo. O Palmeiras tinha muita dificuldade de chegar na área do Corinthians. Vem o segundo tempo, o Abel faz algumas mudanças. Uma que até agora eu não entendi, que foi a tirada do Vitor Roque para a entrada do Luiz. Eu não entendi essa mudança, tá? Não faz sentido isso na minha cabeça, o que o Abel tentou fazer. Talvez gerar mais profundidade. Entendo que o Vitor Roque não esteja 100%. Você vê que no arranque ele parece um pouquinho cansado. Não que ele esteja pesado, ele parece cansado mesmo, sabe? Ainda parece que ele não está 100%. O Flaco voltou e voltou bem. E aí acho que demorou um pouquinho para o nosso querido Dorival entender as mudanças que o Abel fez para tentar deixar o time do Palmeiras com mais profundidade, com mais profusão, como a gente fala. E o Dorival fez uma mexida que eu considerei assim arriscada. Ele tira o Matheus Pereira, que era o cara que fazia o passe entre a primeira linha do meio e a segunda linha do meio do Corinthians, era o cara que ditava o ritmo do jogo, para colocar o Garro fora de forma. O Corinthians perdeu essa capacidade de gerar esse jogo aí. Com isso o Palmeiras foi começando a gostar do jogo e se tornou um jogo de trocação. O Corinthians tentava atacar de um lado, o Palmeiras tentava atacar do outro, ainda faltava os contatos, a bola chegar no gol e tudo, até que numa escapada aos 84 minutos de jogo, né, perto dos 40 minutos ali do segundo tempo, aos 39, o Maurício, que eu entendi que não era o ideal para começar jogando, o Abel
manteve o Maurício, ele foi caminhando, disparou, a bola desviou no pé do Gabriel Paulista, subiu, o Hugo tentou rebater, muita gente falou que foi falha, eu não considerei, ela sobrou, ele rebateu pra frente, ela sobrou no pé do Flaco Lopes, e aí o Flaco Lopes com o gol aberto só escorou pro gol vazio, 1-0 Palmeiras, e aí tem a pancada, né, o chute em cima da bandeirinha de escanteio, chute daqui, chute dali, o pessoal do Corinthians foi tomar as dores, e o Flaco não tem nada a ver com isso. Ele tanto não queria arrumar confusão, que ele deu chute na bandeirinha, levantou a mão, baixou a cabeça e saiu quietinho na dele. Por quê? Porque já não tem torcida. Aí se o cara tira a camisa, toma amarelo. Se o cara estoura, toma amarelo. Se o cara passa muito tempo abraçado com o técnico, vai dizer, ih, é chola! Amarelo pro cara também. Fica difícil pro jogador comemorar. No momento que ele faz o gol, aquele momento de alegria, de explosão e tudo, é difícil. Não acho que foi necessário para cartão, embora entendo que tá na regra agora, tá uma recomendação nova, depois que o Luciano fez o que fez na Arena do Corinthians. Porém, se você reclama, se você corintiano reclama do que o Flaco fez, mas você levanta a mão para o que o Yuri faz na Arena, né, que ele chuta a bandeirinha, você não pode reclamar, você não tem o direito de reclamar. Se você, São Paulino, vê o que o Flaco fez, bate palma, mas fica putinho quando acontece no Morumbi, você não tem o direito de reclamar. Você não possui o direito, você não possui autonomia para reclamar sobre isso. Tirando isso, acho que o Palmeiras ele ganha no jogo e ganha na malandragem, tá? O Abel, ele conseguiu ter mais sorte do que juízo. A impressão que eu tive é que o Corinthians ia ganhar o jogo, foi melhor no jogo, foi melhor nos dois tempos, inclusive. Acho que o Palmeiras meio que conseguiu equalizar as coisas no segundo tempo, mas o Corinthians ainda foi um pouco superior nos dois tempos. Para o Palmeiras vale aquela. O que importa é bola na rede, 1-0, o Palmeiras teve mais que o Corinthians. Deu uma aliviada na situação do Palmeiras. O Palmeiras agora é o segundo convocado, tem 15 pontos, encerra sua participação no próximo domingo. O Corinthians vai enfrentar o São Bernardo. O Corinthians vai enfrentar o São Bernardo fora. Dependendo do que acontecer, o Corinthians, que teve o melhor início de ano de todos os 4 times, pode terminar fora dos 8 primeiros. Acho muito difícil, tá? É muito difícil, mas tem que trazer a possibilidade. Ele pode acabar fora, como ele pode acabar entre os 4 primeiros convocados, se conseguir uma vitória contra o São Bernardo. Acho que para o Palmeiras uma derrota seria crise. Seria crise. Para o Corinthians uma derrota meio que não dá uma enegrecida no ambiente, mas fica aqui nem perdemos pros caras. Perdemos pros caras, meu Deus, perdemos pros caras. O Abel precisa entender algumas coisas, ele precisa entender. Hoje ele teve mais sorte do que juízo. Muito mais sorte do que juízo, porque eu vou trazer os números aqui, por mais que eles estejam próximos, você vai entender o porquê na posse de bola. Vamos usar os números do jogo, aqui ó. Nos gols esperados nós tivemos uma espécie de 1-1, 1.37 do Corinthians, 1.09 do Palmeiras, 62% de posse de bola contra 38% do Palmeiras. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Total de finalizações 14-10. O Corinthians chutou 14, o Palmeiras chutou 10. 3 finalizações ao gol do Corinthians e 4 finalizações ao gol do Palmeiras. Tá? Chances claras nós tivemos 3 do Corinthians contra 1 do Palmeiras. E aí nós tivemos 4 escanteios para cada. Por que eu tô falando e pegando tanto na posse de bola? Porque o Corinthians ele conseguiu ter o jogo no pé, ele conseguiu controlar o jogo, ele conseguiu girar, rotacionar, lateralizar, fazer o que precisava com a bola. E o Palmeiras ficou muito correndo atrás. Era exatamente esse evitar de correr atrás que o Abel precisava. Porque uma hora, se o Abel tivesse um pouquinho de azar, talvez o Corinthians fizesse o gol do 1-0 e o desenho do jogo poderia ser outro totalmente diferente. E aí a gente estaria falando o quê? Em como o Palmeiras está sendo refém e freguês do Corinthians no atual momento, vamos deixar claro o atual momento, como um estaria sendo freguês do outro e das escolhas erradas do Abel. O resultado mascarou as escolhas erradas que o Abel teve. Muita gente acha que futebol é sobre você colocar os melhores em campo, e não é bem assim, e sim sobre você anular os pontos mais fortes do teu inimigo, aplicando o melhor antídoto possível para poder ganhar o jogo. Você começa a ganhar o jogo quando o teu inimigo não consegue efetuar o que ele tem de melhor. É aí que você sai na frente. Acho que o Abel levou mais sorte do que juízo. Bom, eu não compactuo com o que foi feito na Arena, tá? Eu acho que é do jogo, eu acho que é válido, já deixei claro.
Mas eu não compacto, embora eu veja que é muito difícil o cara ganhar na arena ali, tá? Ouso dizer que é muito difícil. O Palmeiras um dos times, se não o time que mais ganhou dentro da arena. Agora tem jogo, agora tem muita coisa acontecendo. Vejo o Palmeiras mais preparado que o Corinthians na temporada, não por momento, mas sim por gestão. Por momento, o momento do Corinthians ainda assim é melhor. Acho que o Corinthians nivelou mais o jogo, e eu não tô falando do jogo e sim da temporada. O Corinthians tem chance de brigar por coisas na temporada, sim. O Corinthians tem um bom time, sim. Tá ajustando um bom elenco, sim. Acho que algumas coisas ainda do senhor Dorival, do professor Genial Júnior, precisam ser ajustadas. Mas o Corinthians tem uma derrota que o torcedor ele vai olhar e não vai ficar tão revoltado. Por mais que seja em clássico, ele vai dizer, pô, a gente teve a oportunidade. Tanto que o Carlos Miguel, quando foi necessário, ele fez uma ótima defesa no chute do Depay e fez um milagre numa cabeçada do Gabriel Paulista no segundo tempo. O Corinthians esteve mais próximo do gol que o Palmeiras em todos os momentos do jogo. E o Palmeiras foi mais eficiente, mais eficaz e mais competente quando foi adquirido, quando a chance do jogo apareceu para ele. Então, espero que o jogo de hoje mostre para o Abel que as escolhas que ele vai fazer podem impactar no resultado e no andar dos próximos jogos. E para o Dorival e para o Corinthians que muita farra, muita festa, não. Derby tem poder, derby tem força. E talvez possa ter mudado o ano do Palmeiras esse simples 1-0. Deixe os seus comentários aqui, me diga o que você achou, qual que foi a tua análise do derby. Fala aqui comigo que eu quero ouvir cada um de vocês. Vou indo, mas antes eu peço que você que chegou até aqui, que teve paciência para ouvir as minhas groselhas, deixa o like no canal, se inscreva, você que não é inscrito, que está chegando agora, ative as notificações do canal e deixa aquele like para fortalecer, beleza? Gente, uma ótima segunda-feira, fui!